E vem conferir qual é o top 5 piores filmes do DCU. E com a chegada do filme Aquaman, o Reino Perdido, acaba também o DCU. Pra quem não sabe, o DCU começou com o filme O Homem de Aço em 2013 e agora ele se encerra em Aquaman, o Reino Perdido. Todos os filmes que saíram da DC nesse período são considerados do DCU, menos filmes como Coringa, como The Batman. Então, por causa disso, são 16 filmes, considerando também o Snyder Cut. Se você não considerar o Snyder Cut, são 15 filmes. E desses 16 filmes, eu resolvi tirar quais são os 5 piores. Vale destacar, eu já fiz uma lista aqui no canal antes desse vídeo, falando quais são os 10 melhores na minha opinião. Antes de começar a lista, vale sempre destacar que essa é uma lista pessoal. Esses são os 5 que eu menos não gosto. Então, ao invés de reclamar que seu filme tá aqui, coloca quais são os 5 filmes da DC que lançou nesse DCU que você não gosta aqui embaixo. E a gente vai discutindo sobre isso. Considerando isso, vamos à lista. E em quinto lugar dessa lista eu coloco o filme Adão Negro, filme esse que é protagonizado pelo The Rock e que gerou muita expectativa, afinal ele é um ator muito carismático. Mas tudo que o Dwayne Johnson, o The Rock, tem de carismático e de fazer filmes que eu gosto bastante na parte da comédia, aqui ele não consegue entregar. Adão Negro nos quadrinhos sempre foi um excelente vilão, um excelente antagonista, e aqui ele é praticamente o herói do filme, a gente vê a história pelo seu olhar. E isso acaba não prejudicando o filme se você conseguir fazer uma boa narrativa em cima disso. Um bom vilão pode se criar uma boa história. É só você ver um filme como Coringa, filme excelente, que fez um ator como Joaquin Phoenix ganhar o Oscar, que também é um ator excelente, porque a gente vê a história do lado de um vilão, de um dos grandes vilões da história da cultura pop, que é o Coringa. E aqui a gente vê o Adão Negro, só que aí o Dwayne Johnson não consegue trazer o carisma ao personagem necessário, sem contar que ele quis dominar a DC na época. Ele viu que a DC estava completamente desorganizada e quis pegar o estúdio pra ele. E aí o filme vira uma grande bagunça. Na parte do Adão Negro, você vê que falta carisma pro personagem, que só fica fazendo caras e bocas o filme inteiro. Nem aquele sorriso clássico do The Rock tem no filme. É ele emburrado o filme inteiro, não funcionando como um herói que você quer torcer. A Sociedade da Justiça da América entra para dar um frescor no filme, mas eles também não são bem trabalhados. Além disso, ao mesmo tempo, o filme tem péssimas sequências de ação, um péssimo CGI, um péssimo vilão final, que é aquele monstro gigante de CGI que você não gosta, e ainda por cima, além de ter todos esses pontos que ainda já não funcionam muito bem, eles ainda se completam com toda uma sequência envolvendo uma família, envolvendo uma criança, que é terrível. Essa sequência estraga o filme de vez, porque essa parte do Adão Negro, da Sociedade da Justiça, você ainda consegue gostar, mas a parte você consegue gostar de algumas coisas, mas essa parte da criança, a parte dos zumbis que aparece nada, não funciona. Você ainda tem a Intergang que aparece, você ainda tem a parte dos vilões que aparecem que não são bem feitos. No fim, tem a parte que aparece a Argus, que também é jogado no filme. É um filme completamente perdido, de um protagonista completamente que não é carismático, e mais uma vez, é aquele filme que ele mistura o pior que o filme de super-herói tem. Joga vários heróis clássicos dos quadrinhos para convencer os fãs que o filme é bom, algo que não acontece, um protagonista sem carisma, e no final, a única coisa que você discutia sobre o filme era a cena pós-créditos que apareceu o Superman, e por isso que ele aparece em quinto lugar dessa lista. E em quarto lugar dessa lista eu coloco o filme Shazam e a Fúria dos Deuses, lançado agora em 2023. Bom, os últimos anos da DC foram bem difíceis. Você vê que o Black Adam foi de 2022, aí você vê que o Shazam foi de 2023, vai ter mais filme de 2023 nessa lista, e o Shazam, Fúria dos Deuses, é a continuação do filme Shazam. O filme Shazam eu gosto bastante. Eu acho um filme legal, divertido, engraçado, com um bom clima de Natal, que é legal de assistir e reassistir. Muita gente não gosta, acha que a comédia é muito pra criança, mas eu gosto muito do primeiro Shazam. Eu acho que é um filme que funciona muito bem. Não entra nos melhores filmes da DC, mas é um filme divertido. Como eu falei, um clima de Natal. Aí quando chega no Fúria dos Deuses, eles querem fazer a mesma pegada. Colocarem deuses antigos, misturar uma mitologia e colocar aqui como um filme que vai funcionar como aquela diversão e uma comédia que funciona bem. Mas aqui o senso de urgência é muito grande. O senso de perigo é muito grande. E as coisas acabam não funcionando. Outra coisa que eu sinto falta nesse filme é o Billy Batson. O Billy Batson no filme, ele tem que ser utilizado
como um personagem que vai ser aquela criança tímida, e o Shazam vai dar confiança. A mistura de Billy Batson para Shazam não funciona muito bem. E o Zachary Levi, que é um excelente ator em questão de comédia, que funciona muito bem para comédia, aqui nem ele funciona tão bem, porque ele tira um pouco desse clima que o personagem tinha que ter. Existem piadas que não funcionam, é um filme bobo, é um filme que, mais uma vez, o que eu falei da Adão Negro pode ser repetido aqui no seguinte sentido: ele usa o pior que o filme de super-herói de hoje em dia usa, que é o péssimo CGI, sequência de ação que não funciona, um filme sem senso de urgência, onde você foca mais na piada, realmente criar um perigo, algo que o público tem medo, e aí você foca na cena de participações especiais, seja para envolver, por exemplo, o pacificador em certo ponto, ou a Mulher Maravilha no final do filme, usando a Gal Gadot como essa pessoa que vai servir como essa ponte para outros filmes. Claro, esse filme tem coisas boas em certos pontos, mas é um filme cansativo, e é aquele filme que, quando você está assistindo, você se incomoda com várias coisas do filme. Como eu falei, CGI, comédia fora de tom, você não tem medo que nada vai acontecer, antagonistas que não funcionam, personagens que não funcionam, sequência de ação que não funciona, e um final ruim como um todo, com a sequência das Mulher Maravilha tendo um péssimo CGI. Mas quando você para pra pensar realmente, quando você sai do cinema, você nem lembra mais tanto, você perde um pouco da raiva, mas não porque o filme fica melhor, o filme, quando você pensa nele, fica cada vez pior, mas o filme é tão genérico em tudo, é tão esquecível em tudo, que você sai do cinema e nem lembra que ele existe, e por isso que ele fica em quarto lugar dessa lista. E em terceiro lugar nessa lista eu coloco o filme Aquaman, o Reino Perdido, também lançado em 2023. Como você pode perceber, 2022, 2023, a DC sabia que ia ter uma reformulação, e eles pensaram, vamos jogar de qualquer jeito, vamos lançar como der. E aí parece que o James Wan, parece que o Jason Momoa, o Zachary Levi do Shazam, você também tem o The Rock, eles pensaram assim, já que a gente tem aviso prévio mesmo, e a gente sabe que tudo vai recomeçar, vamos fazer do nosso jeito, de qualquer jeito. Então chega no Aquaman e o Reino Perdido, e eles realmente chutam o balde de qualquer jeito. Uma narrativa que não existe, personagens sem carismas, personagens sem realmente uma química entre eles, desde Orm com Arthur, com outros personagens como um todo. Você também tem duas piadas nesse filme envolvendo barata e urina, que é naquele filme mais sujo de comédia, como aqueles pastelões que você nem acredita que tem esse tipo de filme. Uma história que chama O Reino Perdido, mas você não sabe o que o reino tem de importância, um tridente que era para ser um ponto importante do filme, que não funciona como uma arma poderosa, um vilão que tem um excelente ator, que não é bem utilizado. Então, o que esse filme funciona? Esse filme nem ele sabe o que ele quer ser. E por isso que ele fica em terceiro lugar na lista. Porque quando eu penso nele, quanto mais eu penso, menos eu gosto. Porque ele tem todos os problemas que eu tinha nos outros filmes. Ação ruim, CGI ruim, péssimas atuações. Mas além disso, se ainda tem pior do que isso, um filme que quanto mais você pensa, menos você gosta. Aquaman, o Reino Perdido, ele realmente, ele não termina com aquela sensação de, nossa, o DCU vai terminar a partir desse filme, como eu vou querer rever esses personagens? Não, você pensa, ainda bem que terminou, que venha novos atores, que venha novos personagens, porque a DC merece coisa melhor do que foi entregue aqui. Nada funciona aqui, desde a escolha do elenco, em quase todos os papéis, até na direção, roteiro, realmente é um filme terrível, e 2023 foi um ano difícil para DC como um todo. E em segundo lugar dessa lista eu coloco o filme Liga da Justiça de 2017, dirigido pelo Joss Whedon. Bom, se tem uma coisa que me incomoda no filme da Liga da Justiça, é que sempre que você vê um comentário sobre esse filme, eles mencionam o bigode do Henry Cavill. E por que isso me incomoda tanto? Não é porque o bigode não incomoda, não, realmente, a primeira cena é horrível e parece que a boca dele tá inchada de tão mal feito que foi feito porque ele ia fazer uma Missão Impossível e ele não podia tirar o bigode. E no final ele aparece de bigode de novo e incomoda. Mas não é isso que me incomoda. As pessoas comentam isso como se isso fosse a pior coisa do filme. Como que se tirasse o Henry Cavill de bigode o filme ia ficar melhor. Outra coisa que acontece, e isso tem que destacar, é a parte dos bastidores. Muita gente fala assim, os bastidores do filme com o Joss Whedon, que tinha um relacionamento tóxico com os atores, fazia com que o filme fosse ruim. Não, eu não tô avaliando isso. Pra mim o filme é ruim, por ele ser um filme ruim. A forma como o Joss Whedon trabalha os personagens, a forma como o Joss Whedon trabalha a Liga da Justiça, é mais do que decepcionante. É um traje como um todo. Porque quando você para pensar, eles são os maiores heróis de todos. Você para ver, Batman, Superman, Mulher Maravilha, são a grande trindade que estarão na tela, você vendo eles,
trabalhando junto com a Liga da Justiça pela primeira vez, a Liga da Justiça pela primeira vez nos cinemas. E o filme, você vê que ele não tem um tom, ele não sabe o que ele quer ser. O filme é do Zack Snyder, passou por Joss Whedon. O Joss Whedon tentou colocar uma pegada mais de Vingadores no clima, na estética, e virou um filme horrível, onde as coisas não fazem sentido em questão de montagem, piada. O Batman virou um piadista que não serve pra nada no filme. O Cyborg simplesmente é excluído. O Aquaman rebaixou a frase de efeito, afinal, Jason Momoa não é um grande ator. A Mulher Maravilha, ela é usada pra quase nada e é a que mais tem destaque. E o Flash é um problema do filme. O Flash realmente não funciona de maneira nenhuma. O filme tem uma sequência que eu considero mais ou menos boa, que seria a sequência envolvendo as Amazonas, que realmente funciona bem, e a sequência da ressurreição do Superman. Tirando essas duas sequências, o filme inteiro como um todo não funciona. Escolhas erradas, atitudes que não fazem sentido. É um roteiro que transforma os personagens em burros em certos pontos. Nada funciona aqui. A trilha sonora que faz com que vire um filme praticamente montagem. No fim, é até legal rever a Liga da Justiça nessa época que ele lançou, em relação com essas duas boas sequências de ação e com mais tom, que a DC não tinha tom até ali. Tom, eu digo, cores vivas. Ali que as cores vivas, mas de novo, é um projeto onde você vê que ele era tão errado tudo que ele fez, que a Liga da Justiça não tem destaque. Sem contar que o Steppenwolf é um péssimo vilão, mal trabalhado, mal desenvolvido, que não funciona pra nada, nada funciona aqui de alguma forma. Sem contar o pós-filme, que obviamente estragou mais ele ainda. Ele é aquele filme que você assiste, sabe que ele é ruim, aí depois de um tempo você vai reassistindo, ele vai ficando cada vez pior. E aí, quando você sabe mais coisa, o filme vai ficando pior ainda. Assim, eu falei de novo, por isso que me incomoda tanto o bigode do Henry Cavill. Se o problema do filme fosse o bigode do Henry Cavill, eu estaria muito feliz. O problema é muito além disso. É um filme horrível, em todos os sentidos. Montagem, direção. É uma trilha sonora, inclusive, covarde, que tenta o tempo inteiro jogar temáticas como a temática do Superman, do Christopher Reeve, pra você ficar realmente com sentimento. A primeira sequência do Batman indo no telhado, usando a temática do Batman do Michael Keaton, pra você sentir alguma coisa. E é isso que eles fazem. Eles usam a nostalgia pra usar coisas terríveis. Aí eles têm a sequência do Superman levando uma casa nas costas, o Flash e o Superman praticando corrida na cena pós-créditos. Sério, é aquele filme que você vê que o Joss Whedon, ele não consegue trabalhar bem o roteiro, bem os personagens, bem a história. Então ele pensa, já que eu não consigo trabalhar nada bem, já que a equipe não funciona como equipe, eu vou colocar o mais genérico tudo possível e vou colocar músicas, referências e o que a gente conhece por cima pra tentar convencer o público de que, através da nostalgia, ele vai querer revisitar. Mas não, o filme é um dos piores da DC já feitos. E em primeiro lugar, como o pior filme do DCU, não tinha como ser outro, como um filme lançado em 2016 chamado Esquadrão Suicida, filme do David Ayer, que chegou nos cinemas e que criou muita expectativa. Eu acho que de todos os filmes da DC que lançaram nesses dois períodos aqui do DCU, eu acho que, tirando o filme Batman vs Superman, e quando lançou realmente tinha muita expectativa de ver os dois heróis em tela, eu acho que um dos filmes que, por incrível que pareça, criou muita expectativa foi Esquadrão Suicida, porque esse é o filme que o trailer é melhor que o filme. Os 3 trailers, 4 que lançaram de Esquadrão Suicida, são brilhantes. Se você vê hoje em dia sem ver o filme, você achar que o filme é excelente, mas o filme não funciona. O filme, se você parar pra pensar, ele tem 2 pontos positivos, e um nem entra dentro do filme. O primeiro ponto positivo é a sua trilha sonora. A trilha sonora de Esquadrão Suicida é muito boa, e você consegue ouvir facilmente fora do filme. Ela funciona bem, inclusive ela nem encaixa tão bem no filme. Quando ela tá dentro do filme, inclusive ela é mal feita. Olha como esse filme é ruim. Uma das coisas boas do filme, que é a trilha sonora, que sozinha funciona muito bem, dentro do filme, entra numa montagem que parece uma montagem rápida feita pro Instagram, feita pro TikTok. Não funciona de maneira nenhuma. Se você vê essa sequência de música, realmente parece algo forçado. E eu vou chegar mais pra frente porque isso acontece. E a outra coisa que é a coisa boa do filme é a Arlequina, que ao mesmo tempo é bom, ao mesmo tempo é ruim. É a primeira aparição da Arlequina da Margot Robbie, e a Margot Robbie dá um show como a Arlequina no filme. Isso é inegável, mas ela tem, o roteirista é tão ruim, é aquele roteirista que ele quer ser tão expositivo no que ele faz, que é aquele filme que a cada 5 minutos a Arlequina tem que falar uma frase como: eu sou louca, olha como eu sou louca. Ela é muito louca. E depois disso ela fez várias participações dentro da DC, como por exemplo Birds of Prey, que é um filme que eu gosto muito, como O Esquadrão Suicida, que ela vai muito bem.
A atriz e a personagem são tão boas, tão carismáticas, que nem esse filme estragou ela. A personagem continuou viva e até hoje o que ela faz vem de Arlequina por causa da Margot Robbie. E porque a personagem é muito carismática desde o desenho do Batman lá atrás, passando pelas HQs logo depois disso. Mas o filme em si, Will Smith tá terrível. O Esquadrão Suicida como um todo é terrível. Cara Delevingne como vilã não funciona. E de novo, esse filme eu acho que... Por que ele tá em primeiro lugar? Porque eu acho que ele mistura tudo que eu mencionei de todos os filmes até agora. Tem uma trilha sonora boa, mas que não funciona dentro do filme, porque a montagem é ruim, porque eles demitiram o montador do filme e deram a montagem do filme para as pessoas que fizeram o trailer. Porque na época a DC não estava indo muito bem de bilheteria, logo depois de Batman vs Superman. Então quem estava por trás do filme achou que seria legal e uma boa ideia fazer com que o filme fosse mais parecido com filmes que estavam dando certo na época. E o filme era o primeiro Deadpool. Então pegaram aquelas pessoas que fizeram o trailer e falaram: faz a montagem do filme, que essa montagem é mais rápida, esperta, divertida, alegre, que pega essa pegada mais Deadpool. Então o filme, que no primeiro trailer tem um clima mais sério, mais de gangster, assim como o David Yates gosta, quando você chega realmente no filme em si, ele é uma grande brincadeira, uma grande... Tudo quer ser rápido, piadinhas rápidas, é realmente um filme feito para Instagram. Então a montagem não funciona. A direção também não funciona, porque a direção não consegue trabalhar bem os personagens. Parece que a montagem quer contar um filme alegre, divertido, para maiores de 18, com piadas rápidas, que não funcionam bem, são piadas bem mal escritas, tem que ser dito. E ao outro lado, tem um diretor que quer contar um filme meio de gangster, de uma família que vai se unir. A montagem e a direção não conversam em momento nenhum, estragando já o filme. Atores muito maus. O Will Smith com aquele papel genérico dele, inclusive, pra quem critica o Ben Affleck do Batman, essa é a pior participação de todos os Batmans, de todos os filmes da DC que saíram aqui. A forma como ele aborda o pistoleiro é algo que não combina com o personagem. Mas como o filme mesmo, ele não funciona. Os personagens não funcionam, as participações especiais não funcionam. E aí, além de não ter boa direção, boa montagem, tem um momento que o CGI não funciona, você ainda tem um outro plus que é: eles são personagens sem carismas, que você, como público, não cria uma ligação com eles, e quando eles vendem, a gente vai se matar junto porque a gente é família, você dá risada no cinema, porque isso não funciona. E aí chega aquele maldito raio no céu, que os piores filmes de herói usam, e eles repetem aqui, com uma vilã sem carisma, com um vilão genérico de CGI que não funciona, com um poder de amizade que não funciona. E sem contar a cereja do bolo, porque se o filme é ruim em tudo isso, você já vai odiar ele. Mas aí você pega um dos maiores vilões da cultura pop e joga o Coringa de uma forma como jogou, como gangster, não funciona de maneira nenhuma. Pra mim, esse é o pior filme de todas as DC por causa disso. Ele é um filme que ninguém gosta por motivos diferentes. Se você perguntar pra várias pessoas por que você não gosta de Esquadrão Suicida, pessoas vão falar por motivos diferentes porque ele não gosta do filme. Porque tem tanta coisa ruim, tem tanta coisa mal feita nesse filme, que você pode jogar pra cima e falar qualquer coisa que salva. E só a Margot Robbie vai falar como algo bom. Todo o resto é ruim. Da parte técnica, personagem, atuação, de atuação ao final, a tudo que envolve esse filme. E até hoje o David Yates quer realmente, a ER quer realmente soltar um filme, só a versão do diretor. Por favor, não solte, esquece que esse filme existe, porque, de novo, ele consegue ser o pior filme. E, de novo, tem que destacar mais uma vez a Margot Robbie, porque o que ela conseguiu fazer com essa personagem nesse filme, e ela ser tão querida e tão amada, é um show à parte, porque o filme é terrível. Inclusive, Viola Davis também. Olha o elenco que eles tinham em mão. Viola Davis, Margot Robbie, Will Smith, e você ainda entrega um filme desse, realmente é o pior filme da DCU de todos. DCU porque se você pegar todos os filmes da DC, ou todos os filmes de super-herói, ele vai brigar no top 5, mas não sei se ele fica em primeiro lugar. Mas do DCU, que acabou agora, ele é o pior que teve pra mim. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, qual é o seu top 5 piores filmes do DCU? Comenta aqui embaixo. O que você achou da minha lista? Também comenta. E eu volto no próximo vídeo.